nesse momento, passar a palavra para o seu Jorge Miguel, que vai fazer o estudo dessa noite. Boa noite a todos. O nosso estudo hoje seria feito pelo Gilberto, né? Mas ele ligou lá para minha casa. Eu estava chegando em casa por volta de 18h10. Minha mulher não, né? A mulher que Deus destinou a minha existência terrena nessa jornada terrena, falou que o Gilberto ligou e disse que não podia vir falar, pediu para eu falar no lugar dele. Eu já falei a semana passada, né? Se eu receber pedrada aqui, a culpa é do Gilberto. E o tema dele era livre, e eu não tinha assim na cabeça nada que eu pudesse falar, né? E desde aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar, né? A gente fica com medo de ser muito repetitivo, não pegando assim de surpresa, eu não sei o que eu falei anteriormente, outras vezes aqui, e a gente fica com medo de repetir temas, né? Aí veio um tema na minha mente que eu escolhi para falar, é sobre uniões antipáticas, que está na questão, está no Livro dos Espíritos, nas questões 939 e 940 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1º da quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das penas e gozos terrestres. É aquela parte, a quarta parte do Livro dos Espíritos, é aquela parte que é dissecada pelo céu e o inferno, né? O livro Céu e Inferno. Então fala em uniões antipáticas. A gente sabe que tem casais por aí que vivem se degladiando, né? Vivem se martirizando uns aos outros. E a doutrina espírita trata dessa questão, né? Nesse tema é bastante interessante, porque às vezes a gente pensa que tem que suportar aquela dificuldade a vida toda, e não é bem assim que a doutrina espírita encara. Mas, como eu não tinha nada preparado, eu vou ter que ler no livro mesmo, né? Não, porque normalmente eu preparo um papel com uma letra bem grande, que não preciso botar óculos, tira óculos, bota óculos, tira óculos, né? Mas como eu não estou preparado, eu tenho que ler aqui. Reuniões antipáticas, uniões antipáticas, melhor dizendo. Kardec formulou a pergunta assim: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê colhido com indiferença e até em repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Aí a resposta é bastante longa e é interessante a gente prestar atenção. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento, material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la, tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então, duas verdades aqui que os espíritos falam. A primeira é que nós nos deixamos levar pela aparência, né? As meninas querem um rapaz saradão, e os rapazes querem as meninas mais belas do pedaço deles. Só que beleza não faz mesa, né? Então, quando a gente começa a conviver, é que vai realmente conhecer as pessoas. Eu, quando era criança, jovem, né, adolescente, o primeiro emprego que eu arrumei, eu conheci uma senhora. Essa senhora foi muito importante na minha vida. E ela dizia para mim: nunca se case antes de conviver com uma pessoa há alguns anos, porque ela se casou e 6 meses depois teve que se separar do marido.
né? Ela diz, só a convivência, eu tinha então 14 anos, ela diz, só a convivência é que vai mostrar quem a pessoa verdadeiramente é. E fora isso, a gente vai ver na própria doutrina espírita que muitas pessoas se casam às vezes por determinados interesses. Antigamente era muito comum uma jovem que tinha uma vida não muito a seu gosto na família, que se casava para se libertar da família. Outras se casam para ter uma posição social melhorada, tanto outras quanto outros também, né? Que existe a verdade dos dois lados. Então, mas tem um outro caso também, aquelas pessoas que se casam às vezes sem se amarem muito, e acaba que quando começam a se conhecer, começam a se estimar, e aí surge um amor inesperado, né? Isso acontece muito com a amizade, né? Quantas vezes a gente identifica pessoas com as quais, como diz na Bíblia, nosso santo não vai com ela, e depois que começa a conviver com essa pessoa, vê que estávamos redondamente equivocados, né? Aquela pessoa não é nada daquilo que a gente julgava que fosse. Por quê? Porque a gente estava julgando pelas aparências. Então, na verdade, os casamentos, as uniões antipáticas, elas existem porque nós não avaliamos a pessoa pelo lado moral da pessoa, pelo lado espiritual. Nós nos levamos sempre pela beleza física. É o que eu costumo raciocinar. A grande maioria dos casamentos são realizados com base na paixão. Só que paixão é uma coisa passageira, né? O amor é que é difícil de se identificar o amor, porque a gente confunde a paixão com o amor. E a paixão é aquele sentimento que com a convivência se dilui, se desfaz. Aí o que tem que permanecer, na verdade, é o amor. Como é que começa um amor verdadeiro que é originado de uma paixão? É pelo respeito recíproco, o entendimento mútuo, cada um respeitar o ponto de vista do outro, não querer fazer do outro o seu capacho, o seu escravo, não se julgar dono do outro, entender que cada um é uma personalidade diferente, e principalmente nós que somos espíritas, nós temos a compreensão de que cada um de nós está num nível ímpar de evolução. Nenhum de nós está no mesmo patamar. Os espíritos informam que não existe espírito igual um ao outro. Todos nós temos diferenças múltiplas. Pode haver semelhanças, mas igualdade não existe. Então nós não podemos querer dominar o outro. A gente, na maioria das pessoas, quando se casa, não se acha no direito de controlar o outro. E isso nunca dá certo. Tanto o controle feito por parte da mulher, nem do controle feito por parte do homem. Porque a grande verdade é a seguinte, meu amigo: quando um quer enganar o outro, não tem nada que lhe impeça, não tem nada que impeça. Então o que eu tenho que fazer é conquistar o verdadeiro amor do meu parceiro ou da minha parceira, para que aquilo se consubstancie numa existência equilibrada, numa existência feliz, né? Mas os espíritos, não terminou aqui a resposta dos espíritos, não. Eles continuam assim: duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. É verdade, né? Quando a gente namora, a gente não divide problemas, né? O máximo que se encontra são 7 vezes na semana por 2 horas ou 3. No máximo, se durar 5 horas cada encontro. Um vai para lá e o outro vai para cá depois. Na hora que tem que começar a raciocinar sobre o pagamento da conta no mercado, sobre o pagamento do aluguel, sobre o pagamento, a compra de remédios, sobre a educação dos filhos, que muitas das vezes há divergências até no quesito da educação dos filhos. Uns acham que os filhos têm que ser criados de uma maneira, outros querem defender outro ponto de vista. Então aí começam os conflitos, quando nós começamos a dividir problemas. Os problemas passam a ser comum
comuns aos dois, e isso é que gera conflitos. Aí nós deixamos aquela ilusão de amor vai se diluindo, vai se desfazendo, e nós realmente começamos a nos odiar, a nos detestar. Quantas vezes a pessoa está no trabalho e pensa assim, puxa vida, tenho que voltar para casa, mas não tem para onde ir, tem que voltar para casa mesmo, né? Então a doutrina espírita, na outra pergunta, é bastante interessante, que a doutrina espírita vai nos dizer que a culpa da maioria das uniões infelizes são as nossas leis, porque as pessoas ficam atreladas umas às outras pelas regras legais a que se submete o casamento, né? Quer ver? Vamos ler a outra questão. O interessante disso tudo é que a gente está conversando sobre essas uniões antipáticas, raciocinando em termos de família, porque a união de um espírito com o outro é sempre com o objetivo de constituir família, não é verdade? Nós, na verdade, queremos externar o tema família, mas as uniões antipáticas ocorrem na maioria das famílias por causa dessas questões de equívoco na escolha. A pergunta 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois as mais das vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos prejuízos. Então veja bem, enquanto nós conseguimos satisfazer as nossas expectativas naquele relacionamento, que na maioria das vezes está atrelada apenas à questão sexual. Essa é que é a grande verdade, porque o sexo, a pior problemática da humanidade é o sexo. Só que o sexo, muitas vezes a gente se ilude com o sexo, e quando essa ilusão começa a ser dissipada, nós começamos a ter problemas de relacionamento, né? Aí porque nós confundimos a atração sexual também com amor, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O sexo pode ser prazeroso sem ter amor. Agora, no casamento, a gente teria que unir o útil ao agradável, né? E quando a gente só visa o lado sexual, a tendência de dar errado no futuro é muito grande. Nós começamos a colocar no outro a culpa de todas as nossas frustrações. Nós não aceitamos a nossa parte na culpa do mau relacionamento. Nós sempre achamos que estamos nos relacionando mal por culpa do outro. Nós nunca paramos para refletir, poxa, será que a pessoa age assim comigo em função do que eu ajo com ela? E sempre é assim, a reciprocidade existe. Dá amor, recebe amor. Dá desprezo, recebe desprezo. Dá intolerância, recebe intolerância. Dá insatisfação, recebe insatisfação. E continuam aqui os espíritos. Tem uma subpergunta A. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente, aí está se referindo evidentemente aos filhos, né? E para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma em sua fé no futuro, perdão, eu li com uma conotação equivocada. Se a luz da verdade já houver penetrado a alma em sua fé no futuro, ao lhe dar consolações. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, veja bem, nós temos que levar em consideração
que a doutrina espírita diz que não há acaso, né? Não há acaso, mas tem uma coisa que é muito importante nós atentarmos, é o nosso livre-arbítrio. Muitas das vezes nós estamos unidos com a pessoa que não era aquela programada na nossa programação reencarnatória. Isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque nós vamos pelas aparências, nós vamos pelas futilidades da vida, pelas coisas que nos dão chamam mais o nosso sentido. E muitas das vezes nós deixamos de assumir o compromisso, deixamos de realizar o compromisso assumido na espiritualidade, porque fizemos a escolha errada. Então, determinado casal se une. Se não era, pode ser também que a própria união programada seja uma união conflitante. Por quê? Porque de repente nós nos unimos para aparar arestas criadas em encarnações anteriores. Agora, a gente fica pensando dessa maneira e acha que tem que levar ao extremo. Se nós não conseguimos realizar os reajustes necessários, é possível até que essa união desastrosa possa redundar em tragédia. Então é por isso que a doutrina espírita, os espíritos disseram aqui, são as nossas leis que nos obrigam antigamente o divórcio era proibido no Brasil, né? Antigamente não existia divórcio, existia um negócio chamado desquite, não sei nem se desquite ainda existe, né? Existia um negócio chamado desquite. Nós tivemos um deputado federal, aí depois foi senador, Nelson Carneiro, que toda a vida parlamentar dele ele lutou pela instituição da lei do divórcio. Foi um avanço na sociedade brasileira a aprovação da lei do divórcio, que ele lutou mais de 25 anos para conseguir aprovar. Então, antigamente se justificava o casal tentar se manter, porque a lei do divórcio não existia. O desquite nunca dava liberdade ao outro de criar uma nova família, nunca dava liberdade ao outro de constituir uma família mais regular do que o divórcio dá, entendeu? O divórcio libera o casal para casar novamente, aquele ex-nubente para casar novamente. Mas o casamento, ele é importante porque na lei divina está a necessidade da reencarnação de espíritos. E a família tem a finalidade principal de permitir a vinda ao planeta Terra, ao planeta em que nós estamos vinculados, de espíritos que precisam da experimentação carnal para poder progredir. Então, uma das responsabilidades máximas da família é a educação do espírito, a educação daqueles que lhes são confiados como filhos temporários. Porque, na verdade, nós só temos um pai, que é aquele que está lá em cima. Aqui, eu por exemplo, eu digo, eu tenho meu filho aqui, eu não sei se ele é meu filho, eu não sei qual é o vínculo que eu tenho com ele, eu não sei qual é o vínculo que eu tenho anterior com nenhum dos meus filhos, eu não sei nem se eles fazem parte da minha família espiritual, né? Coisa que a gente só vai saber quando retornarmos à parte espiritual. Então, na parte espiritual, nós fazemos uma programação para cumprir quando reencarnamos, mas na maioria dos casos, tem um livro chamado Libertação que diz que o espírito às vezes fica sem reencarnações para resolver uma problemática. Sem reencarnações, quer dizer, eu vou reencarnar com o objetivo de me tornar mais tolerante. Como eu não consigo me tornar mais tolerante, eu repito esse mesmo tipo de reencarnação 100 vezes, né? Então o espírito vai e volta dependendo da sua necessidade. E o casamento, muitas das vezes, ele não é feito com aquele que nós escolhemos. Uma vez, num estudo, eu vi uma pessoa perguntar assim, escuta, então, porque estava sendo dito justamente esse estudo, que a doutrina espírita não condena o divórcio, né? Porque o divórcio às vezes se faz necessário para que se evite uma tragédia. E a pessoa perguntou para outra assim, escuta, então eu não sou obrigada a aturar meu marido? Ela perguntou assim, eu não sou obrigada a aturar meu marido, não estava escrito que eu tinha que casar com ele? Eu falei,
Olha, podia até estar, a pessoa falou, né? Podia até estar escrito, mas não significa que você casou com aquele que estava escrito, com aquele que estava na programação reencarnatória. Aí ela, por exemplo, aí ele falou assim para ela, por exemplo, você se encontrou no plano espiritual em muita dificuldade porque cometeu um crime, matou o teu companheiro por ciúme e chegou à conclusão no plano espiritual, auxiliada por teus benfeitores espirituais, que deveria reencarnar com ele novamente para sanar esse problema e fazer os reajustes que estavam programados anteriormente. Só que você tinha medo de falhar novamente. Aí pediram para ele vir caolha de uma perna, puxando de uma perna e caolha, para você não sentir ciúme dele. Ela matou por ciúme, né? Aí ela falou assim, pois é, mas aí eu não casei com ele. Não, você não casou com ele. Você não casou com ele porque ele nasceu caolha e puxando de uma perna, você escolheu um bonitão saradão. Aí ela ficou olhando assim para ele, né? Quer dizer, isso é em função das escolhas que a gente faz. Cada um escolhe aquilo que lhe dá mais satisfação. E muitas das vezes a nossa satisfação é satisfação material e carnal, principalmente em se tratando de casamento. Nós nunca estamos com a pessoa, raramente nós estamos com a pessoa certa, cuja programação foi cumprida. Eu por exemplo, estou com 44 anos de casado. Às vezes eu fico pensando assim, será que é a pessoa certa? Se não foi, será que a outra seria mais difícil? Como é que eu me sairia? A gente não sabe, né? Ou eu sou mais difícil, né? Ou eu sou mais difícil? Não, porque eu sei que ela pensa a mesma coisa, ela também pensa a mesma coisa. Mas na verdade são condições que a gente só vai saber quando voltar para a parte espiritual. Sabe para que eu tenho curiosidade de voltar para a parte espiritual? Para saber quem eu sou. Eu tenho maior dificuldade de saber quem eu sou. Aquele negócio do Santo Agostinho de dizer, conhece-te a ti mesmo, eu tenho uma dificuldade para isso, gente. Eu às vezes tenho a noção que será que eu sei mesmo quem eu sou? Mas eu acho que eu não sei. Eu me olho no espelho e só vejo essa casca grossa. Eu já pensei que eu sou isso, sou aquilo. Às vezes eu tenho uma dificuldade qualquer, eu penso assim, é porque eu devo ter feito isso, assim, assim. Mas são tantas possibilidades que a gente fica sem saber na realidade, né? A gente não sabe, nenhum de nós sabe o que foi, para com que finalidade exata encarnou. Nós só sabemos que temos uma meta a cumprir. Agora, se cumprimos essa meta, é muito difícil de a gente identificar. A prova disso é que a literatura espírita dá uma série de exemplos de espíritos que foram espíritas e que retornaram para a pátria espiritual com a sensação de dever não cumprido, né? Então aquela questão de não cumprir a jornada reencarnatória dentro do satisfatório não é privilégio de uns poucos, não. A maioria, a grande maioria não cumpre, porque é difícil que nós não nos deixemos influenciar pela matéria, porque nós somos espíritos o tempo todo, ou no plano espiritual ou encarnados, mas nós não vivemos, quando estamos encarnados, nada da vida espiritual. Nós nos deixamos levar pelas necessidades materiais, principalmente as necessidades que o nosso corpo nos impõe. Quantas vezes nós agimos de determinada maneira por imposição do corpo? Por exemplo, às vezes a gente quer fazer por exemplo, às vezes eu quero ficar um determinado período dentro, mas meu corpo não deixa. E eu me rendo à necessidade do corpo. Eu tenho dificuldade, por exemplo, para dominar o sono. Eu tenho sono nas horas mais inapropriadas. Às vezes eu estou assistindo uma palestra, me dá aquele sono que eu não consigo controlar, é uma coisa impressionante. Só que eu deito para dormir e não durmo, né? Então eu não consigo ler o tempo que eu quero e não consigo dormir o tempo que eu quero. Por que isso? Alguma dificuldade orgânica e espiritual, porque nós nos deixamos vencer pela matéria. Tudo para nós é o prazer primeiro, é a satisfação material primeiro. Nós não vivemos a vida espiritual quando estamos encarnados. Evidentemente que nós encarnamos para passar por experiências educativas e esclarecedoras, de resgate, mas
independente disso, se nós nos esforçarmos mais, nós conseguimos nos melhorar através do melhor comportamento, do melhor padrão de comprometimento com as pessoas, viver mais na base da solidariedade, mais na base da fraternidade. Mas nós não conseguimos, porque nós colocamos sempre na frente das nossas atividades aquele interesse pessoal, aquele interesse material, principalmente baseado no nosso egoísmo, no nosso orgulho, né? Então, a família eu não sei qual é a religião que, eu não sei nem se é espírita que diz a família é uma dádiva de Deus, né? Um negócio desse aí que escreve nos carros. Mas a família realmente é o cadinho onde o espírito mais tem possibilidade de crescer. É dentro da família que estão as nossas maiores dificuldades. As uniões antipáticas a gente pode considerar também não só por parte de casamento, mas por parte um filho meu, uma união comigo na minha jornada terrena. Essas antipatias gratuitas que tem entre pai e filho, irmão e irmão, irmão e mãe, filho e mãe, essas antipatias têm uma causa anterior que justifique essas antipatias. O que nós temos que fazer é tentar anular essas antipatias, porque essa anulação vai redundar em cumprimento do resgate que nós estamos processando em função de algum erro que nós cometemos com aquele outro ente que temos dificuldade com ele. Porque se eu cometi um erro com um filho meu no passado, e ele pela programação reencarnatória, ele foi colocado para conviver comigo, para nós nos reajustarmos, eu que tenho conhecimento, eu tenho que me esforçar para isso. Porque se eu não me esforçar para isso, eu não estou fazendo o resgate daquela dívida que eu tinha para com ele. Porque nós sabemos que qualquer erro cometido tem duas fases importantes para acontecer, para poder liberar o erro. É a fase do arrependimento e depois o do resgate, né? Quer dizer, o espírito precisa primeiro se arrepender do erro cometido, para que depois, resgate não, a reparação, a palavra certa é reparação. Todo erro que cometeu, a gente vai ter que reparar um dia. E muitas das vezes a criatura que está causando dificuldade na nossa família é um espírito que nós somos devedores deles, ou reciprocamente, ou só de um lado, do lado dele para comigo. Mas se eu não dou a oportunidade de ele se reaver comigo, se eu sou daqueles que rejeitam a aproximação, ou não tento me aproximar daquele que eu tenho dificuldade, eu estou dificultando esse reajuste kármico. E nós vamos ter que, com certeza, voltarmos em novas jornadas juntos. É por isso que eu acho importante esse livro que eu falei antes, Libertação, porque ele fala das dificuldades que encontramos no cumprimento das metas reencarnatórias. É muito difícil isso. Isso não são poucos os espíritos que têm essa dificuldade reencarnatória, porque nós não nos lembramos. O corpo material, ele não tem a capacidade, não é dotado da capacidade orgânica de trazer a lembrança do espírito tudo que ele conhece do passado, todas as suas jornadas terrenas, porque é limitado pela matéria, o corpo físico é um corpo limitado, e mesmo porque isso é uma programação divina para que nós não sejamos privilegiados ou prejudicados em cumprir a meta reencarnatória. Porque a gente diz assim, mas se lembrasse era melhor. Está provado por aí, principalmente pelos psicólogos que fazem regressão de memória, os psicólogos que fazem regressão de memória, tem pessoas que fazem regressão de memória para identificar determinados problemas, e ao invés de se beneficiar com aquilo, acaba se complicando, contrai problemas psicológicos sérios e não resolve o problema. Por quê? Porque começa a identificar no outro
uma coisa que ela não gostou de identificar. E ao invés de melhorar o relacionamento, vai criar uma animosidade maior. Então, porque não é qualquer um que aceita. Eu tenho uma amiga que ela é espírita, e ela teve bastante dificuldade com o marido dela, né? Acabou se separando, porque o marido dela achou a cara metade dele. A cara metade dele é 25 anos mais nova do que ele, e foi ver com a cara metade dele. E ela, a mulher dele, era apaixonada por ele, tanto que ela é tão apaixonada por ele que não aceitou ficar inimiga dele. Ele foi embora, mas ela quis continuar a ser amiga dele. E uma vez ela me contou que numa sessão de mediunidade, ela trabalha em mesa mediúnica, foi dito para ela que ela já estava preparada para saber que numa encarnação anterior ela houvera se prostituído, casada com ele, se prostituído. Então ele sofreu terrivelmente com aquilo. E ela ficou abismada de saber disso. Aí ela disse: Jorge, mas eu custa entender que eu tenha me prostituído. Minha filha, a vida é assim mesmo. Então está justificado o porquê que ele agiu dessa maneira com você. Então ela até está levando numa boa a reencarnação dela, porque ela não guardou ódio dele, apesar dele ter largado ela com filho e com tudo. Eles têm 3 filhas e ainda adotaram um menino, né? Esse menino hoje vive até na Espanha. Então ela pode não estar cumprindo a reencarnação dela na integralidade, mas ela está levando a dificuldade dela com aceitação. Também, talvez, pelo conhecimento da doutrina espírita, né? Porque também, se ela não fosse espírita, talvez ela nem recebesse essa revelação, né? Então, na verdade, o marido dela foi colocado junto com ela por algum motivo. Agora, ele talvez não esteja cumprindo a parte que ele se comprometeu a cumprir na programação reencarnatória. Por quê? Porque ele desfez a família. Da outra oportunidade foi ela que desfez, e agora foi ele. Quer dizer, ele acabou criando um problema que no futuro ele vai ter que responder. Abandonar os filhos com mulher e tudo, e viver uma outra vida que não tem nada a ver, né? Mas o que nós temos que entender é que as uniões dificultosas, com dificuldade, não são feitas à nossa revelia. Elas foram programadas, elas foram talvez discutidas por nós mesmos, com a nossa aceitação. Na maioria das vezes, nós mesmos escolhemos o tipo de união que queríamos ter, com quem queríamos ter a união, porque tem muitos casos. Às vezes um casal não tem nada a ver com o outro, um espírito não tem nada a ver com o outro que compõe a família, apenas porque numa união, numa encarnação anterior, um cometeu um erro muito grave, como um caso de assassinato, por exemplo, um caso de latrocínio, e prejudicou tanto que resolveu reencarnar junto para poder saldar aquela dívida, fazer a reparação. Mas como a gente não lembra, a gente aí começa a tangenciar, sair fora, sair do compromisso assumido na espiritualidade, e só vamos tomar conhecimento do erro ou acerto quando voltarmos para lá. Agora, o importante é que nós procuremos sempre, nós que já conhecemos a doutrina espírita, sempre identificar as dificuldades que nós temos na nossa jornada terrena para tentar saná-las enquanto estamos aqui, porque senão vamos ter que voltar, né? Aqui tem uma mensagem do Emmanuel, do livro Fonte Viva, chamada Parentes. Essa mensagem diz assim, a mensagem 156 desse livro Fonte Viva: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aí Emmanuel começa dizendo assim: a casualidade não se encontra nos laços de parentela. Então, essa afirmativa é importantíssima. Não há casualidade, não é por acaso que as famílias são constituídas.
Tudo tem um objetivo pré-estabelecido. Mesmo aquele parente mais difícil que está na minha família, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge, ele está comigo porque não existe, porque eu estava falando antes que o livre-arbítrio também leva à escolha equivocada, mas mesmo na escolha equivocada, para tudo existe regra 3. Né? É que nem, por exemplo, uma nova descoberta tem que ser feita na Terra. A gente tem muito claro essa noção com relação à invenção do avião. Né? Existe uma briga internacional para saber se foi o Santos Dumont, se foram os franceses, se foram os americanos que inventaram o avião. Por quê? Porque como era necessário que o invento chegasse à Terra, Deus permitiu que 3 tivessem a possibilidade. Se um fracassasse, o outro traria à tona. Assim como aconteceu com a nossa doutrina espírita. Dizem por aí, as más línguas, que se Kardec tivesse fracassado na codificação, o Leon Denis estaria preparado para fazer a codificação. Não dizem isso? A gente já não ouviu essa afirmativa em termos da doutrina espírita? Então, para tudo. Então, por exemplo, se eu vamos supor que eu nasci para reencarnei para viver com minha mulher. Se eu não casasse com ela, teria uma outra possibilidade, que seria um resgate diferente, evidentemente, porque cada caso é um caso, né? Então, é nesse sentido que não existe causalidade. Qualquer que seja a união, mesmo que não tenha sido aquela primordial, ela tem uma programação anterior. Isso é importante a gente ter em mente para não pensar que o acaso existe. O acaso não existe. Então, vou continuar aqui com a mensagem do Emmanuel. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Então, aqueles que estão vinculados à nossa família, se nos trazem dificuldades, nós temos que agir com base na compreensão dessa verdade, de que o acaso não existe, de que nós não estamos juntos por acaso, para tentar nos reconciliarmos. Porque por isso Jesus deu a orientação: antes de depositar sua oferenda no altar, volta a ver se não tem dificuldade com alguém, reconcilia-te com teu adversário, depois vem e deposita a tua oferenda. Por quê? Porque se nós não nos reconciliarmos com o adversário, nós vamos ter que voltar numa nova existência com ele até que tenhamos nos reconciliado. Porque as desavenças foram sempre, na maioria dos casos, quando existe essa necessidade de reajuste, foram sempre no lado material, foram sempre em encarnações passadas, né? Então nós temos que voltar na matéria para reajustar aquilo que foi desajustado na matéria. Não tem outra maneira, não é no plano espiritual. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto. Credores que respiram conosco sob o mesmo teto. Porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Então o tempo é ilimitado. Se eu não me reajusto hoje, eu vou ter tempo de me reajustar no futuro, mas vou ter que voltar na problemática. Então é por isso que a gente costuma até brincar: eu quero me ajustar logo para não ter que voltar mais com fulano, não quero aturar mais no futuro. A gente não sabe se por esse tipo de pensamento a gente não vai ter que voltar, porque tem que ser na base do amor. Tem que transformar o erro, o desagrado, o agravo em amor. Então, como é que a gente começa a amar o outro de novo? Porque o amor num casamento longo é reconstrução quase que diária, quase que permanente. Porque o casamento ele tem muitas facetas, né? A união, não só casamento. Eu estou falando casamento dando a entender, não quero que dê a entender que tem que ter cerimônia de casamento. O ritual
casamenteiro. Não tem que ter isso. A união, qualquer que seja ela, qualquer que seja a modalidade que ela se realize, ela tem muitas nuances de complicação. Por exemplo, um casamento pode ir muito bem se não falta nada de material. Se um perde um emprego, se aquele que produz a manutenção, provê a manutenção das necessidades materiais do lar, perde o emprego e fica muito tempo desempregado, começa a surgir o desequilíbrio. Desequilíbrio, o que mais proporciona desequilíbrio no casamento é quando não existe harmonia sexual e quando não existe harmonia financeira. São dois fatores impressionantes para acabar com o casamento. Do sexo, porque a gente confunde sexo com amor, né? Acha que a satisfação sexual é a única que pode salvar um casamento, e não é só a única. Porque se o sexo for muito bem, mas a parte financeira estiver depauperada, talvez a parte financeira fale pior, mais do que o sexo, fale mais alto do que o sexo. Eu queria fazer uma pergunta, isso não é bem uma pergunta, é que eu estou passando por uma prova bem difícil para uma mãe, porque eu tive 5 filhos, casei com 14 anos, com 14 anos eu já estava, 15 anos eu já tinha um filho, com 17 anos eu tinha 3, que eram gêmeos. Tudo maravilhoso, um marido espetacular, fomos felizes mesmo, boda de prata, boda de ouro, tudo. Ele era evangélico, era católico, passou a ser evangélico, eu espírita, nada disso interviu na nossa vida. Foi, sinceramente, graças a Deus, feliz demais. Acontece que eu fiquei viúva, nova ainda, ele com 70 e poucos anos, ele regressou no plano espiritual, e eu fiquei com 5 filhos, já uns casados, outros não. Só que os gêmeos, na hora que eu mais precisava de carinho, de afeto, um deles me levou para passar os dias na casa dele. Quando ele viu no banco o meu dinheiro, quanto eu ganhava, tudo, o que fez? Foi no sul de Minas, onde eu morava esse dia, minha terra, jogou tudo que era meu fora, deu para todo mundo e jogou fora mesmo, botou na lixeira. E me fez vir, pelo amor de Deus, não faça isso. Não estou sabendo que é porque a ganância do dinheiro, filho, mãe, o resultado, pegou um advogado, ficou sendo, me botou sob a responsabilidade dele. Eu fiquei, e estou há 4 anos, já estou com o 3º advogado, não consigo sair do problema que ele causou. Ele tira todo do meu salário, ele tira sempre 20%, um pouco para ele, já tem tudo, a casa dele está um brinco. E não temos correspondência. Qual é a pergunta que a senhora queria fazer? Eu queria saber por que a prova minha veio. Um lar feliz, maravilhoso, meus filhos, todos estudaram e formaram, e o único que me deu mais trabalho para nascer, que nasceu já desacordado, morto, que passou da hora de me nascer, me deu esse trabalho, estou até hoje como advogado, lutando com advogado e não consigo me desprender. Olha, por que eu não sei dizer para a senhora? Pois O que eu posso dizer para a senhora é o seguinte. O que eu posso dizer para a senhora é o seguinte, como Emmanuel fala aqui, não existe causalidade. Não. Alguma coisa aconteceu no passado remoto para que Deus permitisse que isso acontecesse com a senhora agora. Agora, o que a senhora tem que ter em mente é o seguinte, só acontece com a senhora... Eu estou fazendo, orando por ele, procurando, exatamente, toda a família na casa dos meus filhos. A senhora está agindo certo, orar por ele. E eu estou orando e procurando o telefone e tudo. Então a senhora está agindo certo, porque um dos maiores ensinamentos que Jesus nos veio dar é o seguinte:
Jesus veio dar para... A gente pensa muito na lei do amor e lei do perdão, né? Mas o ensinamento maior que que Jesus nos deu foi quando, faltando algumas horas para ele ser preso pelos romanos, para ser crucificado, ele foi ao monte orar e falou assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade que prevaleça, e sim a tua. Jesus falou para o Pai. Então Jesus nos ensinou que em todas as situações nós temos que agradecer a Deus e dizer que seja feita a vontade dele. Se está acontecendo com a senhora uma dificuldade dessa, tem algum objetivo de lhe ensinar alguma coisa. Frente a ele, porque eu amo meus filhos. Eu sei que a senhora ama, e a senhora está agindo corretamente dentro da maior concepção cristã, orando por ele. Existe mais um casamento maravilhoso com a minha vida, até o momento em que ele foi passar os dias na minha casa e jogou tudo fora. Mas a senhora está agindo certo, tá? Não guarda rancor do seu filho, porque se ele está fazendo alguma coisa errada, no futuro ele vai ter que resgatar. É aquilo que eu digo para a senhora. Num momento, se ele está errando, num momento ele vai ter o arrependimento do erro que cometeu, e no futuro vai ter que promover a reparação disso. Antes do meu regresso, porque eu fiz 90 anos de idade. Parabéns, a senhora está parecendo uma menina. A senhora com 90 está parecendo uma menina, eu estou parecendo que tenho 100. A senhora está parecendo que tenho 100, eu estou parecendo que tenho 100. Já fui na vida, nessa vida, eu fiz tudo, trabalhei na minha empresa, trabalhei com a terceira idade. Então, para não atrapalhar a palestra, que eu estou vendo muita coisa que eu sempre falaram comigo. Irmã, não vai se aposentar nem aqui e nem na espiritualidade, vai estudar mais e trabalhar mais. Isso aí. A senhora está agindo bem, orando por ele, está agindo bem. Continuando aqui. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Se fosse há uns 10 anos atrás, eu dizia assim: esse sou eu. Mas o pior é que existe. Ainda hoje eu me desequilibro um pouco em algumas situações, mas a minha mulher já sabe que é bem menos, ela sente menos essa... Porque, eu vou ler de novo isso daqui, que isso é muito grave, viu? A gente já fala, porque na verdade é por isso que Emmanuel ensina, numa mensagem dele, que nós temos que tratar o nosso ente querido dentro de casa como a gente trata as visitas. Alguém dá burdoada em visita, alguém xinga a visita, alguém maltrata a visita, oferece a pior comida à visita, alguém dá água com sal para a visita, ninguém faz isso para a visita. Agora, para parente, ente querido dentro de casa, a gente é capaz de fazer. Então é por isso, porque eu vou ler de novo esse trecho, que esse trecho é muito interessante. Olha só. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. E existe muito disso, viu? Eu já fui assim. É um concerto que a doutrina espírita, um remendo que fez em mim foi esse, eu deixar de ser assim, né? Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Por vezes e muitas das vezes, né? Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Ou seja, a lei do amor tem que estar imperando em tudo. Se nós não conseguimos por amor, na violência nós só ampliamos os laços de ódio e de animosidade. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade.
Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, veja bem, a família é o nosso laboratório de experienciação para nos melhorarmos, para nos reabilitarmos perante a lei de Deus, porque a lei maior é a lei do amor. E muitas das vezes a dificuldade na família é justamente para que a gente aprenda a amar aqueles seres que estão conosco. E quantas vezes a gente jogamos isso fora, jogamos no lixo, né? Mas não nos esqueçamos nunca de que em fazendo isso nós estamos apenas postergando o reajuste que se faça necessário, porque o reajuste há que ser feito a qualquer custo. Seja o tempo que seja para demorar, nós vamos ter que voltar com esses entes que não são tão queridos, mas que temos que torná-los queridos nossos para que possamos estar com eles regenerados. Então a família, meus amigos, é obra de Deus realmente, porque é na família que nós temos a oportunidade de nos reencontrar, tanto aqueles entes queridos que foram queridos para nós no passado, quanto aqueles com os quais nós precisamos nos reajustar. Daí as dificuldades que muitas vezes nós encontramos na família. Agora vamos aprender o seguinte: vamos verificar sempre se o outro não tem razão em relação ao comportamento dele para conosco, porque muitas das vezes nós queremos que o outro se modifique na sua atitude em relação a nós, e não nos esforçamos para nos modificar também na nossa atitude em relação a elas, a ele, ao outro, porque nós temos que identificar se nós estamos sendo coerentes, se estamos sendo tratando aquela pessoa como ela gostaria de ser tratada. É só a cada atitude, o ensinamento de Jesus deu, né? Não fazer ao próximo nada daquilo que reclamaríamos que o próximo fizesse a nós. Isso tem que ser aplicado cotidianamente no nosso relacionamento, principalmente no ambiente de trabalho e no ambiente familiar. Se a gente conseguir empregar essa máxima de Jesus, esse ensinamento de Jesus no nosso comportamento com aqueles que nós já amamos e por um motivo ou por outro estamos com esse amor em suspenso, nós vamos voltar esse amor, vamos fazer esse amor voltar a florescer e vamos estar realizando na sua completude o compromisso assumido na espiritualidade antes de nos reencarnarmos. Muita paz e muito obrigado.